Olá, eu sou Kátia Cristina, sou teóloga, sou liturgista, sou professora de liturgia do Seminário Paulo VI, sou da Comissão Diocesana de Liturgia, da Comissão de Liturgia do Leste 1 e da PASCOM. E eu sou missionária da Congregação de Nossa Senhora das Cônegas de Santo Agostinho. E eu vou pedir para que você, vamos fazer uma Lexio Divina ou leitura orante da Bíblia, eu vou pedir para que você pegue a sua Bíblia, abra em Mateus 10, de 24 a 33, e que você procure se isolar com a sua Bíblia, para que a gente possa fazer uma meditação, uma oração, uma reflexão bem feita. A gente vive rodeado de barulhos, a gente vive na cidade, mas vamos procurar, por alguns momentos, por algum tempo, vamos buscar o silêncio, né? Tem tanta poluição auditiva em torno da gente, mas vamos buscar esse momento de silêncio, porque silenciando Deus nos fala. E a gente vai primeiro fazer a respiração consciente, a gente vai inspirar e quando a gente expirar, a gente vai abrir levemente a boca e soltar o ar com tranquilidade, sem ser no meu ritmo e sem forçar um ritmo. Então, a primeira coisa é expirar esse resíduo de ar que está em nós. Depois, 5 vezes, nós vamos fazer essa respiração consciente. E vamos pedir ao Espírito Santo que nos inspire, que nos conduza no que estamos fazendo, para que a gente possa, de fato, compreender e colocar em prática a sua palavra. Vem, ó Santo Espírito, 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 vem, ó Santo Espírito. Então a gente vai proclamar o capítulo 10 de Mateus, dos versículos 24 a 33. Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos: o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo basta ser como o mestre, e para o servo ser como seu senhor. Se chamaram de Beelzebu, o dono da casa, quanto mais os que são da casa dele. Não tenham medo deles, pois não há nada de escondido que não venha a ser revelado e não existe nada de oculto que não venha a ser conhecido. O que digo a vocês na escuridão, repitam à luz do dia. E o que escutam em segredo, proclamem sobre os telhados. Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, tenham medo daquele que pode arruinar a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por alguns trocados? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do Pai de vocês. Quanto a vocês, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenham medo. Não valem mais do que muitos pardais? Portanto, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante do meu Pai que está no céu. Aquele, porém, que me renegar diante dos homens, eu também o renegarei diante do meu Pai que está no céu.
Então a gente faz sempre um silêncio depois do Evangelho para internalizar, começar a compreender o que a palavra nos diz. A primeira coisa que eu gosto de fazer é descobrir o estilo literário do texto que nós estamos trabalhando. Poderia ser um poema, como por exemplo um salmo pode ser um poema. Mas aqui nós estamos diante de um discurso, um sermão, um ensinamento de Jesus sobre a missão dos seus discípulos. O que está querendo nos dizer esse texto que nós acabamos de proclamar e de ouvir? Jesus está instruindo os seus discípulos. Jesus está ensinando aos seus discípulos como é que deve ser a missão deles. Então Mateus reúne um bloco de ensinamentos de Jesus com um objetivo, que é o objetivo de fortalecer a comunidade. Talvez a comunidade estivesse com medo, talvez estivesse enfraquecida, talvez tivesse algumas dúvidas. E Mateus vem dizer que nós, os discípulos de Jesus, vamos ter as mesmas provações que Jesus. Não dá para fugir. Quando a gente se propõe a pregar e a viver o Evangelho de Jesus Cristo, a gente vai enfrentar resistências. Os poderosos deste mundo nunca aceitaram a justiça que Jesus e posteriormente os seus discípulos pregaram, porque, como a gente sabe, a justiça desse mundo é diferente da justiça de Deus. E os poderosos, quando escutam algumas coisas, eles não aceitam muito. Eles não conseguem conceber que tipo de vida, que tipo vamos dizer, de lei é essa, né? Que é a lei nova do amor. Os poderosos deste mundo sempre perseguirão os discípulos. O mundo será sempre hostil aos ensinamentos de Jesus. Se os poderosos não se incomodam com o que os discípulos estão pregando, é bom que os discípulos repensem que tipo de missão estão fazendo, né? É preciso rever, então, como estamos testemunhando Jesus Cristo. Não é um Jesus doce, um Jesus meigo, mas é um Jesus que questiona a sociedade, que questiona os poderosos dessa época e que busca dar lugar àqueles que estão excluídos, que estão à margem, que estão sofrendo. Porém, mesmo sofrendo ameaças, mesmo sofrendo pressão, mesmo tendo dificuldades, é importante que cada um de nós, como naquela época, continue seguindo a sua missão, continue proclamando a palavra do Senhor. Isso não é uma disputa de discípulos de Jesus com opressores, mas jamais se deve deixar de proclamar a mensagem libertadora de Jesus aos oprimidos, aos que sofrem, aos que estão à margem, aos que não contam, aos invisíveis, né? Existe muita criança que nasce nesse país e morre e não fica registrado nem no cartório que ela um dia existiu, né? Muita gente sabe disso. Pessoas que passam pela vida e não têm acesso às mínimas condições para uma vida digna. E declarar-se por Jesus, na verdade, significa viver a justiça e a fraternidade com Ele. Porque esse aceitar Jesus, esse declarar-se por Jesus, declarar-se cristão, não é simplesmente uma palavra que a gente vai dizer, eu aceito, eu creio, eu agora vou ser discípulo. Mas, na verdade, é vivenciar o que Jesus nos mostrou, o que Jesus nos ensinou naquela época. Teologicamente, o que a gente pode dizer aqui? No texto, 3 vezes Jesus disse para a gente não ter medo. E todo número que aparece na Bíblia, seja no Antigo ou no Novo Testamento, ele tem um significado. Ele tem
um simbolismo. E esse 3, ele aparece como o significado da totalidade, com o significado do plenamente. Por exemplo, Deus é 3 vezes santo. Significa que ele é santo, santo, santo. É plenamente, é totalmente santo. E nós não devemos temer evangelizar. Por quê? Porque por mais difícil que esse trabalho, essa missão pareça, o próprio Deus está cuidando de nós. É muito interessante quando diz, né, que até os fios de nossos cabelos estão contados. Por que isso? Porque Deus nos teceu, né? Porque Deus nos fez, porque Deus nos conhece profundamente e Ele conhece a nossa capacidade de ser testemunho da palavra, dar testemunho da palavra dele. Então, a gente, por mais que pareça difícil, a gente não pode esquecer jamais que Deus cuida de nós e que Ele está sempre atento às nossas necessidades. Às vezes a gente se pergunta, será que Deus me esqueceu? Será que Deus existe mesmo numa situação difícil como essa? Esse é um tempo, por exemplo, né, que muita gente se pergunta, mas por que Deus está deixando acontecer essa pandemia, tanta gente morrer, tanta gente ser sacrificada, tanta gente viver numa situação difícil, né? Então a gente pensa assim, será que tudo que a gente sofre é realmente uma ação de Deus? Ou será que a gente às vezes faz escolhas, e eu estou dizendo num sentido bem amplo, escolhas que futuramente nos levam para o caminho mais difícil, nos levam para a dificuldade. E às vezes é mais cômodo para a gente, né, dizer, mas Deus quis assim. Porque o que Deus quer, na verdade, é a nossa vida em plenitude. Nós não nascemos aqui para sofrer. Nós nascemos aqui para ser feliz, para construir, para pregar boa nova, para sermos pessoas plenas, para termos vida em plenitude. A boa nova de Jesus, ela é pública, ela não pode ficar escondida. Vocês lembram que até antes do Espírito Santo vir, os discípulos estavam com medo, presos, escondidos. E o Espírito Santo veio renovar a força deles para que eles tivessem coragem de sair e pregar. E pregar, às vezes, significava pregar com a própria vida, como a gente viu, por exemplo, Estevão, né? Que foi o primeiro mártir da igreja. Como é que a gente pode meditar essa palavra? O que Jesus disse naquela época, né, que Mateus reuniu nesse bloco de ensinamentos de Jesus, nesse discurso, ou seja, nessa catequese, né, hoje quer nos dizer algo também. Naquela época, os poderosos colocavam o peso da lei sobre as pessoas para oprimir essas pessoas, que muitas vezes eles não cumpriam. E hoje as coisas parece que não mudaram tanto, né? Muita gente continua oprimida, muita gente continua sofrida. Existem muitas pessoas pobres e nesse tempo agora muita gente sofrendo, muita gente perdendo seus entes queridos, muitas famílias ficando perdendo seus filhos, muitos filhos perdendo seus pais. Então é uma época de muito desafio para nós cristãos, porque a gente agora recomeçou a abrir os nossos templos. Nós agora que antes nós estávamos com o coração ardendo, querendo, né, nos unir, voltar a ser comunidade reunida em assembleia para ouvir a palavra de Deus e partilhar o pão e o vinho. E agora a gente está fazendo esse trabalho progressivo de abertura do templo, né? Mas enquanto o templo estava fechado, o trabalho missionário não parou. Nós continuamos proclamando a boa nova de Jesus. Nós continuamos buscando nos aproximar de Jesus, buscando fazer a vontade dele.
Nem sempre foi, nem sempre é fácil, pelo contrário, né? Esse texto afirma a dificuldade que é quando a gente se propõe a seguir Jesus fielmente, né? Como eu disse, é muito simples você dizer eu sou cristão, eu sou cristã. Agora, ser cristão, ser cristã, é ter diante das dificuldades, é ter diante da realidade a mesma atitude que Jesus teria. E aí, a gente se pergunta, né? Deveria se perguntar, qual seria essa atitude? E aí a gente volta à nossa realidade, depois de a gente ter feito essa pequena reflexão, e a gente está aqui ainda com a situação de pandemia, né? A gente está ainda com uma situação difícil em quase todos os países do mundo. Todo mundo conhece alguém que partiu por causa da pandemia. Todo mundo sabe de alguém que foi contaminado. Nem todas as pessoas querem seguir os protocolos para que a gente mantenha um certo isolamento social, para que a gente use o que é necessário para evitar a contaminação, né? Mas nem todo mundo quer seguir esses protocolos, nem todo mundo quer fazer a sua parte. Então, voltando a essa nossa realidade, mas tendo presente isso que nos foi dito, que Deus cuida de nós, né? Se Deus cuida dos pássaros do céu, imagine de nós, que somos seus filhos, né? Então, esse texto nos convoca a não ter medo, apesar de todas as dificuldades. É importante que a gente coloque nossas dificuldades nas mãos de Deus e que a gente continue seguindo, trabalhando, que a gente continue acreditando que a situação pode ser diferente, que a gente pode mudar, transformar a nossa realidade, a gente pode transformar a nossa vida, começando sempre por nós mesmos, né? Porque quando eu proclamo, o primeiro que ouve sou eu. Quando eu quero mudar, o primeiro que precisa mudar sou eu. Então, Jesus nos chama nesse texto para um trabalho primeiramente interior, né? De mudança de coração, de mudança de atitude. E não ter medo de mudar também, né? Não ter medo de assumir essa boa nova. Qual seria hoje a nossa missão no meio dessa pandemia? Qual seria hoje a nossa missão diante de tantos irmãos que estão precisando, diante de tantas pessoas que estão sofrendo, de tantas pessoas enlutadas? Então, a gente olha para essa realidade e, às vezes, se a gente se fixa muito no noticiário, a gente só vê as dificuldades, a gente só consegue enxergar as dificuldades, o que está sendo perdido, a gente só consegue enxergar o que está faltando, a gente só consegue enxergar que tem cada vez mais pessoas contaminadas. Nada disso é mentira, é verdade. Que existem mais pessoas desempregadas, existem mais pessoas precisando, existem mais pessoas deprimidas, existem mais pessoas abandonadas. Tudo isso é verdade. Mas Deus nos diria hoje a mesma coisa que está escrito aqui 3 vezes nesse trecho. Não tenhais medo, porque Deus cuida de nós. Então nós somos convidados sempre a ter a coragem que Jesus teve de proclamar a palavra, a vontade de Deus diante de todo mundo. Essa palavra, como eu falei, ela não pode ficar escondida. Ela precisa ser proclamada, ela precisa ser dita, ela precisa ser levada a todos os povos. E nós que nos intitulamos cristãos, ou seja, nós que nos intitulamos discípulos e discípulas de Jesus Cristo, precisamos ter a coragem de levar essa mensagem. E precisamos ter a coragem também de perceber que às vezes não basta apenas falar de Deus para o outro. Às vezes é necessário também dar a mão a esse outro, repartir com esse outro. Às vezes é necessário apenas ouvir esse outro que está sozinho, que está deprimido.
que está com medo? Quem é que não sente medo numa situação dessa, né? Então, é muito interessante porque parece que é um texto que é escolhido para esse momento. E, na verdade, ele não foi escolhido para agora. Ele é um texto que a igreja já escolheu há muito tempo para ser lido nesse dia. E a gente percebe assim como é maravilhosa a palavra de Deus, que a nossa vida se encaixa tão perfeitamente nela e vice-versa, né? Porque diante de tanta dificuldade, diante de tanto sofrimento, diante de tanto medo, Jesus vem dizer e reafirmar. Ou seja, ele diz mais uma vez e ele finalmente diz 3 vezes: não tenham medo. Deus cuida de vocês o tempo todo. Deus cuida de cada um de nós o tempo todo. Agora é preciso que a gente perceba que Deus está cuidando de nós, né? Que Deus cuidar de nós não significa que vai ficar tudo bem o tempo inteiro. Porque, como eu disse, a gente às vezes faz escolhas que nem sempre vão nos levar ao melhor caminho. Contudo, a gente tem que ter fé, confiança e trabalhar para que as coisas melhorem. Chegando no nosso momento de oração, e que também se encaixa muito bem nesse tempo atual, hoje nós fazemos memória de um dos grandes santos da história da igreja, que nasceu em 480, que é São Bento. Dia 11 de julho, a gente proclama o dia de São Bento. São Bento ele escreveu, para começar, São Bento ficou muito tempo recluso numa caverna, vivendo, refletindo, meditando, buscando crescimento interior, buscando a iluminação, né? Até que ele foi convidado a sair de lá e vir para o mundo, né? Porque vocês lembram da transfiguração de Jesus, né? Em que era muito bom estar lá em cima, né? Assistindo, presenciando, sendo testemunha da transfiguração. Mas não dava para ficar lá, porque a missão está aqui embaixo, está aqui onde a gente vive. Então é para cá que a gente tem que voltar o nosso olhar. E São Bento foi convidado a voltar, vamos dizer assim, para o mundo, a sair do seu isolamento, porque também não vai adiantar nós sabermos tanto sobre a palavra de Deus se nós não colocamos em prática essa palavra com nossos irmãos e irmãs. Então, São Bento tinha uma frase pela qual ele é conhecido, que sintetiza muito o pensamento dele. Ora et labora, ou seja, reza e trabalha. E aí São Bento, ele começou a modificar a vida dos monges naquela época. Antes os monges viviam sozinhos e a partir de São Bento, os monges, claro que existem ainda homens e mulheres que vivem isolados, né? Que vivem na sua cela, e quando diz cela tem o sentido de um quarto pequeno, né? Você lembra que célula é uma coisa, algumas invisíveis, a grande maioria invisível, e pelo menos invisível a olho nu, a gente precisa de aparelhos para enxergar. Daí que vem o cela, né? Cela é um lugar pequeno. Ir para a sua cela na vida religiosa é ir para o seu quarto, né? Ir para a sua intimidade com Deus. E aí São Bento, ele revolucionou essa vida monástica, fazendo com que, organizando de tal modo que os monges pudessem viver de maneira comunitária. E ele fundou nada menos do que 12 mosteiros. Só que, também seguindo a palavra de hoje, a pregação e a forma de ser de São Bento incomodou até mesmo os seus irmãos na fé. E tentaram envenenar São Bento, né, para que ele morresse e deixasse de incomodar as pessoas, os irmãos com os quais ele convivia.
E São Bento permaneceu firme, permaneceu fiel e nos disse da importância de nós trabalharmos, ou seja, de nós unirmos a nossa oração com a nossa ação. Porque uma fortalece a outra. Nós trabalhamos para a luz, né? Nós trabalhamos para o Deus da luz. No passado, o batismo era chamado de iluminação e quem era batizado era chamado de iluminado. Então, nós somos convidados hoje a iluminar o caminho dos outros, a ser luz para os outros, não nos colocando assim, bem, eu cumpro tudo que tem que ser cumprido, então eu sou um exemplo para os demais. Ao contrário, a gente precisa trabalhar de tal modo que as pessoas reconheçam isso em nós. Né? Porque quando você diz, eu sou uma pessoa muito simples, quando você começa a dizer tudo que você está tentando se autoafirmar, né? Você está tentando mostrar para as pessoas o que você é. E o que você é, na verdade, transparece nas suas ações e nas suas palavras. Então a gente vem para esse momento de oração, na nossa reflexão, como eu disse, fazendo memória de São Bento e pedindo a São Bento que ele nos inspire, que a gente saiba cada vez mais buscar conhecer o ensinamento do Senhor, mas que também a gente não fique apenas no conhecimento da palavra, mas que a gente tenha coragem de colocar essa palavra em prática. E que a gente lembre sempre que se o próprio Filho de Deus, quando veio pregar a palavra dele, encontrou dificuldades e foi morto, imagine nós, seres humanos comuns, discípulos comuns, né? Provavelmente, quando a gente começa a ter uma atitude mais radical de seguimento do Senhor Jesus, a gente começa a incomodar, né? A gente começa, na verdade, a questionar os nossos atos, começam a questionar as atitudes dos outros, né? E aí isso vem o incômodo, porque é muito mais fácil a gente só dizer que a gente segue, a gente vai à missa de vez em quando, a gente, né, tem gente que diz que eu li a Bíblia toda 3 vezes. Mas mais importante do que você ler a Bíblia 3 vezes, de Gênesis ao Apocalipse, é você colocar o mandamento do amor em prática. Isso já vai valer mais a pena do que simplesmente conhecer a palavra. Conhecer a palavra é fundamental, né? Conhecer a palavra é você saber o que você vai fazer. Mas mais importante do que você só buscar a iluminação, como São Bento buscava, mais importante do que isso é alcançar essa iluminação, ou seja, tomar posse da palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus e colocá-la em prática. E é quando você coloca em prática que começam a surgir as dificuldades, que começam a surgir os questionamentos. Então São Bento vem para nós como um grande exemplo, que a gente pode acordar toda manhã e dizer para si mesmo, reza e trabalha. Reza como se tudo dependesse de Deus e trabalha como se tudo dependesse da gente. Então, unindo essas duas forças, a oração e a ação, certamente a gente vai conseguir fazer o melhor na vida das pessoas. Primeiramente na nossa vida, né? Porque, como eu disse, a gente tem que se converter primeiro. Não adianta a gente pregar para o outro, a gente querer que o outro mude se a gente quer permanecer na vida limitada que a gente tem. Então, que São Bento nos ajude a sermos cada vez mais fiéis ao Evangelho de Jesus. Não distorcendo, né? Não pegando um versículo e tentando colocar de acordo com a minha comodidade. Não é assim, né? Que São Bento nos ajude a ter coragem de sair, de ir, de pregar, né? Tendo, porém, a certeza de que pregamos, corremos riscos, mas Deus está nos dizendo a todo momento, não tenham medo. A todo momento isso nos é proclamado nesse trecho. 3 vezes isso é proclamado nesse texto que nós
meditamos, para que nós tenhamos certeza de que plenamente Deus cuida de nós, plenamente Deus está conosco. Então, eu os convido a colocarmos nesse momento de oração todas as pessoas que estão sofrendo de uma forma ou de outra, todas as pessoas que estão necessitando dar um passo além na sua vida, todas as pessoas que estão necessitando ter coragem para proclamar a palavra de Deus e mais ainda ter coragem de colocar em prática a palavra de Deus. Que São Bento nos inspire hoje e sempre, com seu jeito de pregar, com seu jeito de viver, de tal forma que hoje, tantos séculos depois, ele seja por nós lembrado e ele seja por nós venerados. São Bento também cuidou muito da liturgia, né? São Bento, como monge, ele deu uma grande contribuição para que a liturgia não se perdesse, para que a liturgia não se desfizesse. Então, nós liturgistas também temos um carinho muito especial por São Bento. Então, que ele seja para nós inspiração, seja para nós sinal de que nós não devemos temer as dificuldades, porque temos a certeza de que Deus está conosco, nos guiando, nos indicando o caminho. Basta que nós tiremos a venda dos olhos e olhemos para a realidade e coloquemos essa palavra e essa prática, né, no nosso dia a dia. Eu convido vocês a encerrarmos esse momento de reflexão, chamando a Deus de Pai, né? Porque Jesus disse que quem o proclamasse, quem fosse fiel nessa proclamação do nome dele, ele daria testemunho de Deus, nosso Pai. Então eu convido vocês a chamarmos outra vez Deus de Pai e invocarmos a presença, a proteção, invocarmos a coragem, invocarmos a disponibilidade para a missão. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E lembrando de nossa mãe Maria, que foi a mais perfeita discípula, que foi aquela que não temeu. Ela pode ter sentido medo, mas ela não se deixou levar por esse medo. Ela disse que seja feita a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor na vida dela é que ela gerasse o próprio Filho de Deus. Então nós pedimos também a Maria que nos inspire, que nós saibamos dizer sempre sim à palavra de Deus, sempre sim à vontade de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.